Olá, turma, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, esse vídeo aqui é sobre as funções químicas da das funções da química inorgânica, tá? Então, nós temos aqui a primeira página que mostra uma máquina agrícola aí utilizada para a correção do solo, a plantação de soja no Cerrado brasileiro. Bom, nessa introdução aqui fala um pouco sobre a acidez do solo. E a acidez do solo é um fator limitante aí na produção de diferentes agriculturas, né? Tanto no Brasil quanto em outros países. O solo do cerrado, no seu estado natural, ele não é muito bom para a produtividade agrícola. Então, o cerrado brasileiro, o solo do cerrado brasileiro, ele tem um potencial ácido muito elevado, tá? Então, aí tem que fazer a correção da acidez do solo. Que essa correção da acidez é a adição de bases, né? Para poder o pH, o solo ácido, ele ficar não tão ácido, né? Então, por isso que ocorre a correção do solo, né? Nesse caso aí do Cerrado brasileiro. Mas não só do Cerrado brasileiro, mas também em outros solos de outras regiões também. Isso é muito comum para corrigir a acidez do solo. Aqui nas funções da introdução às funções inorgânicas, aqui fala um pouco, né, da substância orgânica, né? Tem a substância orgânica e a substância inorgânica. A substância orgânica é formada por carbonos, carbono, C, lá na tabela periódica. Mas aí também fala assim, nem toda substância que contém um carbono é uma substância orgânica, mas toda a substância orgânica ela é formada de carbonos. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui para vocês. As substâncias inorgânicas geralmente são minerais. As substâncias inorgânicas não têm o carbono, porém pode ter o carbono, que é no caso aqui o CO2. Então são exemplos muito comuns aí, principalmente no conteúdo de química, né? O dióxido de carbono, dióxido, né? Porque são dois oxigênio de carbono, né? Dióxido de carbono. Nesse caso aí ele tem carbono, mas é uma exceção. Então, portanto, ele não faz parte das substâncias orgânicas, ele faz parte das substâncias inorgânicas. Então, as substâncias químicas elas podem ser classificadas em dois tipos, né? As orgânicas e as inorgânicas. As orgânicas, como eu já falei para vocês, são formadas por átomos de carbono, né? Então, aqui tem alguns exemplos de substâncias orgânicas, né, que têm o carbono. Açúcar, o etanol, que é o álcool etílico, ácido acético, vinagre. Aí as substâncias inorgânicas, né, direto ou indiretamente, são de origem mineral. Sulfato de cálcio, nitrato de sódio. Algumas delas também contêm os átomos de carbono. Por exemplo, dióxido de carbono, que tem o carbono, porém o dióxido de carbono ele não é orgânico, não é substância orgânica. Carbonato de cálcio, presente em materiais calcários. Tem um carbono aqui no meio. Tá? Então, geralmente são esses exemplos aí: dióxido de carbono, de carbonato de cálcio, dióxido de carbono. Tá? Então, continuando aqui, né, soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas. Em 1864, o sueco Svante Arrhenius ele propôs a teoria aí da dissociação iônica. Para explicar a condutibilidade elétrica de algumas soluções, essa teoria viabilizou o estabelecimento de critérios para classificar substâncias em razão dos íons presentes em suas soluções. Então, existia, né, na verdade, há esses íons. Esses íons, o que são? Esses íons, eles são átomos que possuem carga elétrica, tá? Por exemplo, o NaCl, né? O NaCl, o sódio, lá na tabela periódica, inclusive eu até peço para vocês, sempre que na aula de química estejam com a tabela periódica, tá? É muito importante isso. Então, o sódio ele tem uma carga positiva e o cloro tem uma carga negativa, tá? Então, esses são íons e quando eles são separados,
O, o íon sódio ele fica com a carga menos, né? E a carga positiva, e o cloro fica com a carga negativa. Tá, vamos voltar aqui. Esses íons, né, que são cargas positivas ou negativas, né, presente em soluções, tá? Beleza. Segundo a Arrhenius, as soluções capazes de conduzir corrente elétrica, isso aqui é bem interessante, ó. As soluções capazes de conduzir corrente elétrica eram as que apresentavam partículas carregadas eletricamente, com liberdade de movimento, tá? Então, dentro das soluções, que a gente vai ver daqui a pouco, havia, né, segundo o estudo dele aí, cargas positivas e negativas. E esse movimento, né, fazia com que havia a condutibilidade elétrica. Então, a Arrhenius descobriu que a condutibilidade elétrica das soluções dependia da existência de transportadores de cargas, né, que são os íons, positivo e negativo, e de uma força capaz de movimentar esses transportadores. Seria uma bateria ou uma fonte de energia elétrica que fazia o movimento dessas cargas positivas e negativas. Em seus experimentos, ele realizou testes que atualmente podem ser feitos com a utilização da montagem mostradas na fotografia embaixo. Vamos ver aqui a fotografia embaixo, bem legal esse experimento aqui. Nesse experimento aqui nós temos a água destilada, na foto A aqui, nós temos uma água destilada e estão vendo que estão dois eletrodos, e esses eletrodos estão ligados aqui, ó, cada eletrodo está ligado na lâmpada, tá? Um positivo e o outro negativo, desse lado aqui negativo, desse lado positivo, negativo, positivo, e aqui ligado na bateria. E aqui nós temos a água destilada, que a água destilada é água pura mesmo, tá? Sem só o H2O mesmo. Beleza. Aí aqui no experimento B, ele colocou o sal, somente o sal. E o sal, ele é formado por NaCl, ó. NaCl, né? Uma junção aí do cloro com o sódio. Beleza. O sódio, ele possui uma carga positiva, né? Tá aí amarelinho. E o cloro tem uma carga negativa. Só que como não tem água, é sólido, eles não têm essa mobilidade, né? Não tem como essas cargas se moverem. E como vocês podem ver ali, a lâmpada ela não acendeu, ela está ligada na bateria, mas a lâmpada ainda permanece apagada, tá? Então não acontece nada. Só que aí quando a gente coloca uma água, igual está no experimento C aqui, o que acontece? Essas cargas, né, do sódio e do cloro, eles acabam se separando, eles ficam livres, uma carga positiva do sódio, uma carga negativa do cloro, fica livre, tá, para se movimentar. Aí que com esse experimento aí, a bateria acaba acendendo, tá, que acaba ocorrendo essa mobilidade de cargas, tá? Então, como o sódio ele tem uma carga positiva, ele vai ser atraído, olha só esse amarelinho, como o sódio ele tem essa carga positiva, ele vai ser atraído pelo eletrodo, o sódio tem carga positiva, ele vai ser atraído pelo eletrodo positivo. E esse verdinho aqui, que é o cloro, ele tem uma carga negativa, ele vai ser atraído pelo eletrodo positivo, fazendo com que haja um ciclo, né? Uma corrente aqui, uma corrente faz com que essa corrente estabeleça uma corrente e que acaba conduzindo a eletricidade aqui, ó, pela solução de sal com água, e acaba acendendo essa lâmpada. Então nós temos aqui embaixo a água destilada A e os cristais de cloro NaClB, separadamente são maus condutores de corrente elétrica, beleza. Então a água destilada e os cristais aqui em seco, né, letra A e a letra B, a água destilada e o sal, eles são maus condutores de corrente elétrica, e todos eles aqui, esses dois, o A e B, estão ligados à bateria ou uma rede elétrica. Em ambos os casos, a lâmpada permanece apagada quando essas duas substâncias, na letra C, os cátions positivos, são atraídos pelo eletrodo negativo e os ânions cloro negativo pelo eletrodo positivo. Então a lâmpada acende, indicando a passagem da corrente elétrica. Beleza. Tá. Então, continuando aqui, turma, os átomos eles possuem algumas
características, né? Eles geram íons em água, íons, né? Pode ser um positivo e um negativo, conduzindo a eletricidade. Então, os átomos, eles conduzem eletricidade, ok? Reagem com carbonatos, gerando CO2, atuam sobre a cor dos indicadores ácido-base, ou seja, dependendo das cores é possível saber se uma substância é ácida ou base. Então, existem alguns indicadores, algumas substâncias, até mesmo a gente pode até fazer em casa com repolho roxo, e você misturando esse repolho roxo, esse suco de repolho roxo, ou até mesmo aquelas fitas de marcação para visualização da acidez, tá? Você pode usar esses indicadores. Então, ele atuam nesses indicadores, muda de cor, e dependendo da cor aí você tem uma escala que você vai comparar com uma escala de pH, de ácidos, se é ácido ou base, dependendo da cor, tá? Mais pra frente a gente pode ver isso aí. Então, ácidos, né? Cada função química reúne substâncias que apresentam propriedades semelhantes. Certas propriedades dos ácidos são usadas para identificá-los, como relacionadas a seguir. Os ácidos, eles são eletrólitos, então quer dizer que eles conduzem eletricidade, tá? Sofrem, né? Porque eles sofrem ionização, se eles sofrem ionização, quer dizer que eles acabam formando íons, né? Positivo, negativo, em água, gerando uma solução condutora de corrente elétrica. Isso aqui é muito importante, isso aqui. Reagem com carbonatos, que é o CO3, 2, tem uma carga negativa aqui, e bicarbonato, HCO3, com uma carguinha negativa aqui, produzindo o gás CO2, e representa-se a reação do carbonato de cálcio com o ácido clorídrico da seguinte forma. Então, nós temos aqui o carbonato de cálcio e mais o ácido clorídrico, que forma água, tá? Até aqui. Nossa. Então, acaba aqui formando água, né? Produzindo o CO2, aqui igual. Então, esse carbonato com o ácido, ele vai produzir o CO2 e água também. E aqui um cloreto, então formando aí o cloreto de cálcio, ok? Aqui, ó, eles atuam sobre a cor dos indicadores ácido-base, né? As substâncias que assumem cores diferentes dependendo da acidez ou da basicidade da solução. Uma solução alcoólica de fenolftaleína dissolvida em etanol, por exemplo, é incolor em meio ácido e em meio neutro, ou em meio levemente básico, e adquire coloração rósea, meio forte, meio fortemente básico. Uma tira de papel poroso impregnado com um indicador chamado tornassol adquire a cor vermelha quando imerso em uma solução ácida e fica azul em contato com uma solução básica. Então aqui tem uma fita, ele mergulhou essa fita aqui e ficou rosa, né, rosa, aqui aqui no tubo A, aqui na figura A, nós temos dois tubos de ensaio, né, com fenolftaleína. O fato de a solução do tubo à esquerda estar incolor indica que em seu meio pode ser ácido, neutro ou levemente básico, diferentemente do tubo à direita, o rosa, cuja solução é fortemente básica. Então ali ficou básico. Então ali a solução é básica porque a fita ela ficou com a coloração rosa. Aqui tem uma curiosidade aqui do lado, né? Química e biologia. A vitamina C e o escorbuto, né? O nome químico da vitamina C, na verdade, é ácido ascórbico. Representa duas de suas propriedades, uma química e outra biológica, em relação à primeira propriedade. Então, a vitamina C, que está muito presente aí nas frutas cítricas, né? É, na verdade, um ácido. E vocês podem até perceber que esse ácido, ele tem um sabor meio azedo, né? Digamos assim. Então, os ácidos eles têm esse sabor meio azedo. É claro que vocês não devem colocar todas as substâncias para experimentar, né? Porque isso é muito perigoso, né? Mas algumas frutas cítricas, na verdade, frutas cítricas,
elas são ácidas, né? Então contém o ácido. Então nós vamos continuar aqui nessa parte de principais ácidos e as suas aplicações. Os ácidos eles têm várias aplicações, a partir deles muitos produtos são obtidos. Aqui nessa tabela, né, aqui nesse agora a seguir aqui, tem alguns ácidos mais importantes, né? E na forma que são produzidos e comercializados. Aqui nós temos o primeiro, que é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Esse ácido sulfúrico é o nome comercial. Não sei se vocês já ouviram falar do ácido sulfúrico, mas ele está presente aí, principalmente nas águas de bateria. Eu não sei se hoje em dia ainda é comercializado as águas de bateria, mas ele é muito usado, ou usava antigamente, nas baterias. E também aí alguns produtos de limpeza também pode ter um pouco de ácido sulfúrico. É uma solução aí aquosa, né, de sulfato de hidrogênio. Na verdade, o nome dele é sulfato de hidrogênio, tá? O nome correto é sulfato de hidrogênio. O ácido sulfúrico é só o nome comercial. Ele é um agente desidratante. Ele pode provocar queimaduras, né, em contato com a pele. Carboniza alguns compostos orgânicos, né, açúcares e celulose. O ácido sulfúrico é infinitivamente solúvel em água, quer dizer que ele mistura, né, ele mistura em água. Essa dissolução é um processo que libera muito calor, exotérmico. Libera muito calor exotérmico, tá? Portanto, deve ocorrer como o resultado de uma adição lenta de ácido sobre a água. Então, quando for misturar ácido, primeiramente, a gente não deve estar mexendo com ácido. O ácido é muito perigoso, então tem que tomar muito cuidado. Mas aqui ele até está grifando, até colocou em negrito, que a adição deve ser lenta do ácido sobre a água. Jamais deve se colocar uma água, misturar água direto sobre o ácido. Tá? Jamais. Isso pode provocar aí uma explosão, né? Isso aí pode ser começar a fritar. Como se fosse quando você coloca um pingo de água na panela quente de óleo. Tá? Então, é mais ou menos isso aí. O ácido sulfúrico ele é usado muito nas indústrias para fabricar papel, corantes, produtos de inseticidas, fertilizantes, explosivos e outros ácidos. Baterias de automóveis, contêm aí soluções de aquosa de ácido sulfúrico. Aqui nós temos o outro ácido nítrico, HNO3, também é muito importante. Só para frisar aqui, é muito importante vocês saberem o nome desses ácidos aqui, que eles são os ácidos mais cobrados nas questões, que é muito falado, sempre é um dos ácidos mais falados, são esses aí, ácido fúrico, ácido nítrico, tá? E a gente vai vendo aqui os outros demais. Ácido nítrico também é um nome comercial, né? O nome comercial é uma solução aquosa, é muito corrosivo também. Aí entra em ebulição a 80 graus Celsius, seus vapores são extremamente tóxicos e pode também provocar queimaduras e manchas na pele. O ácido nítrico também é utilizado na fabricação aí de corantes, pesticidas, fertilizantes, explosivos, fibras sintéticas, nylon, seda. Agora nós temos aqui o outro, né? O ácido clorídrico, HCl, é o cloreto de hidrogênio. Essa substância em solução aquosa é muito usada na limpeza e galvanização de metais, no curtume de couros, obtenção de vários produtos. O ácido muriático, uma solução aquosa que contém ácido clorídrico, é comercializado para limpeza de piso. Não sei se vocês já viram, mas esse ácido clorídrico ele também é vendido aí no comércio para fazer essa limpeza de azulejos, pisos, né? E também as superfícies metálicas. E também outra coisa, para acrescentar a vocês, o ácido clorídrico também está no nosso estômago. Dentro do nosso estômago existe aí o ácido clorídrico, que ele que vai realizar aí a digestão, né, auxiliar também na digestão dos alimentos. Tá? Aqui do lado aqui fala um pouco sobre o ácido clorídrico, você também pode ver aqui do lado, falando um pouco sobre o ácido clorídrico. Aí nós temos aqui na sequência o ácido fosfórico, H3PO4, é o nome mais conhecido, ácido ortofosfórico, tá?
também é conhecido, né? O ácido fosfórico também é o mais conhecido. São nomes usuais do ortofosfato de hidrogênio, né? Mais conhecido como fosfato de hidrogênio. Também é uma substância líquida, incolor, condições líquida em condições ambientes. Tem alguns dados de densidade. E também é solúvel em água. Suas soluções aquosas são empregadas em conservação, em conservantes, na fabricação de refrigerantes. Sim, claro, esse ácido fosfórico aqui, ele é muito encontrado nos refrigerantes do tipo cola, Coca-Cola, desse tipo aí, tipo cola. Muito encontrado aí nos refrigerantes. Também é usado na indústria farmacêutica, no preparo de fertilizantes, produtos antiferrugem, além de outras aplicações. O ácido fosfórico concentrado comercial é uma solução aquosa que contém 85% em massa de ácido. Tá ok?